amados irmãos, no dia de hoje, cabe-me a mim trazer para vocês o tema do gigante do orgulho. Derruba o gigante do orgulho. Amém? Antes de sentar, irmãos, vamos fazer a leitura no livro de João, capítulo 3, do 1 ao 7. Vocês estarão a ver ali no ecrã. Vamos ler, diz: havia um homem dos fariseus chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ele veio ter com Jesus à noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Amém. Jesus respondeu e disse-lhe: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse-lhe: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Amém. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu ter dito: é necessário que nasçais de novo. Amém, irmãos. Podem sentar lá no vosso lugar. Amém? Amém. Nesta escritura que acabamos de ler, é examinada a vida do Nicodemos. Amém? É uma história que todos já temos ouvido. Lá está ilustrada a imagem quando Jesus está a falar com Nicodemos à noite, às escondidas. Porque, embora Nicodemos era um homem notável aos olhos das pessoas, como vimos lá, está lá escrito, um dos principais dos judeus, não é? Ele era admirado, respeitado e ocupava uma posição muito destacada dentro do seu povo. No entanto, isso, irmãos, Nicodemos enfrenta aqui um grande desafio. Amém? O desafio do orgulho. Vou pedir que escrevam lá: orgulho. Por que vemos que ali Nicodemos está à noite, escondido? É porque Nicodemos tem medo de ser rejeitado se confessar a sua necessidade de reconhecer Jesus como seu Salvador. Amém? Ele tinha uma reputação, um prestígio, e ele tinha medo de perder. Felizmente, podemos agradecer a Deus quando se agradecem a Deus. Amém. Porque Nicodemos ultrapassou, Nicodemos superou esse gigante e decidiu buscar Jesus. Amém. Vamos analisar muito bem esta história e tentar tirar tudo o útil que pode ser para a nossa vida. Assim como tudo que está na Bíblia, irmãos, tudo tem utilidade para a nossa vida. Vamos começar com a pergunta de quem era Nicodemos? Quem era Nicodemos? Como dissemos, Nicodemos era um homem importante. Amém? Era um homem respeitado entre os judeus. E ele ocupava uma posição destacada como principal e mestre. Era principal entre os judeus. Amém? Além disso, ele era mestre. Ele era mestre de Israel e conhecia muito bem a lei que tinham os judeus. E não só, irmãos, ele também era membro do Sinédrio, que Sinédrio era o conselho dos judeus durante a época do segundo templo de Jerusalém. Eles eram a máxima autoridade religiosa e política do seu povo. Eles tinham o poder, não é? É como dizer hoje os tribunais, não é? Eles governavam lá. E era esse estatuto que lhe conferia aquela aparência de grandeza, valor e impunha respeito aos demais, não é? No entanto,
apesar da sua posição, apesar de ser quem era, o Nicodemos, como cada um de nós, tinha lutas internas evidentes, porque embora ele estava bem treinado na legislação, na teologia, em todas essas coisas, a sua imaturidade era evidente. Por isso podemos ver lá que Nicodemos era imaturo. Ele não tinha crescido o suficiente. É como disse o pastor anteriormente, ainda estava em processo, não é? Como todos estamos em processo, o Nicodemos também estava lá ainda. E nós podemos ver isto quando Jesus pergunta no versículo 10: És tu mestre em Israel e não sabes estas coisas? Era como Jesus a chamar a atenção, não é? A dizer, devias ter percebido isto. Por outra parte, como já falamos, o Nicodemos temia perder a sua reputação. Temia perder a sua posição se ele confessasse abertamente a sua necessidade de reconhecer Jesus. Mas ele acabou por ir com Jesus porque ele não tinha certeza da sua salvação. Era inseguro da sua salvação. Não tinha certeza nem de ser salvo, nem sequer de ter um coração sadio. Amém? Pois, tal como a maioria dos judeus, eles acreditavam superficialmente em Jesus. Eles não sabiam se Jesus vinha de Deus ou não. Alguns até tinham, como se diz, o atrevimento de afirmar que Jesus não estava com Deus, estava com outro. Isso diziam, irmãos. Só que, como nós lemos, o Nicodemos viu os sinais milagrosos que realizava Jesus e acreditou no seu nome. Porque, dito pelas próprias palavras do Nicodemos, ninguém pode fazer estas coisas se não vem de Deus. Amém? Quantos acreditam nisso? Amém. Aleluia. Diz que, estando em Israel, na festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, vendo os sinais que fazia. Inspirado por isto, inspirado pelo que tinha pelo que tinha experimentado, Nicodemos tomou a corajosa decisão de procurar Jesus. Mas, como estamos a ver aqui na imagem, ele fez isto em segredo. Ele aproximou-se de Jesus de noite, quando ninguém estava a olhar, para ter conversa. Amém? Vamos ler o que diz ali no ecrã. Ele veio ter com Jesus à noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se não estiveres com ele. Amém? Se Deus não estiver com ele. Nicodemos reconheceu Jesus como mestre enviado por Deus e afirmou que ninguém podia realizar os sinais que Jesus fazia sem ter a Deus com ele. Amém? Ele teve essa coragem porque não era fácil, irmãos. O que diriam aqueles outros judeus que também faziam parte daquele conselho? O que diriam as outras pessoas que admiravam e que, na sua grande maioria, eram contra Jesus? Era uma decisão difícil, não é? Teve coragem. Mas foram estes primeiros passos do Nicodemos na sua busca de Jesus que marcariam o início, podem lá escrever, o início de uma jornada transformadora na sua vida. Embora inicialmente tivesse temores e dúvidas, Nicodemos esteve disposto a explorar mais além da sua posição privilegiada. Esteve disposto a reconhecer que ele não estava certo, reconhecer que ele ainda lhe faltavam coisas, que ele ainda não era salvo, que seu coração ainda não estava sadio. E ele foi enfrentar aqueles desafios que surgiriam no caminho. Em outras palavras, irmãos, Nicodemos estava disposto a deixar de lado o seu orgulho.
Amém? Estava disposto a quebrantar-se. Estava disposto a baixar a cabeça e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua salvação. Preciso de que Tu me digas o que eu tenho que fazer, porque eu não sei, Senhor. Isto foi o passo que deu Nicodemos. Agora, vamos ver então o que fez Deus com Nicodemos, depois de ele ter dado este grande passo. E no primeiro lugar que nós vemos que Deus faz é que Deus cura primeiro o que é urgente. Amém? Escrevamos lá, urgente. Deus, irmãos, tem um grande interesse em curar primeiro o coração do homem. Amém? Porque aí quando nós construímos uma casa, alguém pode dizer o que se faz primeiro ao construir uma casa? Os alicerces. Neste caso, irmãos, o coração é o alicerce da palavra. Deus tem que curar o coração do homem para que a palavra possa entrar lá e possa manter-se. Porque senão é como aquela casa construída sobre a areia, não é? Chega a tormenta, chega a dificuldade e aquilo derruba, fica derrubado. Amém? E quando Nicodemos reconhece os sinais de Jesus como evidência de que ele vem de Deus, Jesus fala da necessidade de nascer de novo. Amém? E Nicodemos não compreende isto muito bem no início. Ele fica com dúvida, não sabe de que Jesus está a falar, mas mais tarde ele acredita em Jesus e até o defende perante os outros fariseus. Olhem que mudança tão grande fez Jesus no coração. Primeiro ele tinha medo até de falar com Jesus publicamente. E agora não só já não tem medo, mas defende Jesus perante os outros fariseus. Amém? E podemos ver no versículo 50 do capítulo 7 de João, Nicodemos, aquele que veio a Jesus à noite, que era um deles, disse-lhe: porventura nossa lei julga algum homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que ele fez? Estava lá, irmãos, o Nicodemos, como se diz, parado perante os outros a defender o Jesus. E não só, ele até participa no enterro de Jesus junto a José de Arimateia, que essa história vocês podem estudar depois no capítulo 19 de João. Amém, irmãos? Jesus cura primeiro o que é urgente, que é o nosso coração. O nosso coração deve estar sadio de todo impedimento que atrapalhe a palavra de Deus para entrar. Em segundo lugar, irmãos, Deus usa diferentes formas de falar para curar o orgulho. Podem lá escrever falar. Amém? Cada um de nós somos diferentes, temos necessidades diferentes, histórias diferentes, e Deus sabe isso tudo, não é? Deus sabe de tudo, e Ele trata com cada um de nós de diferentes formas. Amém? No caso de Nicodemos, Jesus começou a fortalecer a sua fé através de sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas. E depois falou da salvação através do novo nascimento. Podem ver, não é? Esta ideia implica que sem o novo nascimento não há vida ou relação com Deus. Quantos acreditam nesta verdade, irmãos? E olha, irmãos, embora não acreditassem, é verdade também. Amém? Não há vida, não há relacionamento com Deus se não há um novo nascimento. E foi isso que Jesus transmitiu na sua conversa
ao Nicodemos. Amém? Esta ideia não só implica isso, sino que também o novo nascimento traz esperança. Esperança de ver o reino de Deus e entrar numa nova realidade transformadora que nos permita deixar de lado o nosso orgulho. Porque por vezes nós pensamos que nós estamos bem, eu não preciso, eu sei o que estou a fazer. Mas quão errado estamos às vezes, não é? Quão errado. E isso nos leva ao terceiro ponto, irmãos. E é que Deus espera a nossa colaboração no processo da cura do orgulho. Isto é um processo. Não é instantâneo, não leva um dia ou dois, às vezes leva anos, mas nós temos que colaborar neste processo, fazer a nossa parte. Amém. Aleluia. Aleluia. Quantos podem bater palmas para o Senhor, irmãos? Porque o Senhor está disposto. O Senhor está disposto. Aleluia. Mas nós, irmãos, temos que fazer a nossa parte. Aleluia. Embora seja Deus, irmãos, quem opera a transformação, Ele também espera que o ser humano, que cada um de nós participe ativamente, irmãos, e que reconheça a sua necessidade de ajuda. Por que o Senhor Jesus nos manda a pedir? Sejam ditas as vossas petições. Que nós reconheçamos a nossa necessidade. Por que será? Será que o Senhor não sabe já qual é a nossa necessidade? Ele sabe. Mas quando nós falamos, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso da Tua ajuda, estamos a reconhecer que não conseguimos sozinhos. Estamos a dobrar o nosso orgulho. E estamos a pôr nas mãos de Deus a nossa necessidade. Dizer, Senhor, eu preciso que Tu cures esta necessidade. Eu preciso que Tu transformes a minha vida. Aleluia. É só assim, irmãos. É só assim que o Senhor pode fazer um milagre. Como foi com o caso do Nicodemos. Ele próprio foi buscar Jesus. Não foi Jesus ao pé do Nicodemos. Foi o Nicodemos buscar Jesus. E foi este ato de humildade, irmãos, que é o contrário ao orgulho. Humildade e disposição de buscar a verdade. Porque Nicodemos sabia muito da lei, sabia muito da Bíblia, mas ele reconheceu que ainda faltava a verdade. E isto foi fundamental no processo da cura do orgulho. Aleluia. Agora, irmãos, em quarto lugar, algo muito, muito importante e que às vezes custa a perceber. Embora pareça simples, mas às vezes custa à nossa natureza perceber isto. E é que a cura de Deus sempre, eu vou pedir que escrevam, sempre acontece à sua maneira. É como Deus quer, não como nós queremos. É no tempo de Deus, não no nosso tempo. Às vezes, nós estamos seja com nós próprios, ou seja com outra pessoa, estamos a falar a alguém da palavra de Deus. E falamos, e essa pessoa não vem à igreja, e nós queremos que venha já! Que ele venha agora! Mas não é assim. Às vezes demora 4, 5, 10 anos. E de repente, do nada, essa pessoa vem à igreja. E se calhar já nem falamos com ela há 2 ou 3 anos, mas aquela palavra que nós falamos semeou no seu coração. E no tempo de Deus, Deus fez crescer essa palavra de Deus. Quantos podem dizer glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. É no tempo de Deus, é na maneira de Deus. Embora Jesus pudesse ter procurado Nicodemos e ter explicado diretamente como é a salvação e dar diretamente a cura do coração, foi necessário que Nicodemos reconhecesse Jesus.
E isto destaca a maneira específica como Deus opera e revela a sua salvação e cura a cada um de nós de maneiras diferentes. Deus trata com a gente, com cada um de nós, de uma ou de outra maneira. Sempre diferente. Pois somos diferentes, irmãos. Temos passado diferente, como falamos na anterior conferência. Temos traumas diferentes. Temos maldições diferentes. Coisas que nos atormentam. E Deus quer curar isso. Quantos acreditam que Deus quer curar? Que Deus quer tirar? Mas para isso tem que acontecer à sua maneira. E para que isso aconteça, o primeiro que tem que morrer é o nosso orgulho. Porque se o orgulho não morre, irmãos, não pode avançar. Nada pode avançar. É como se eu quero ir para outro país. Eu posso organizar a viagem, posso o hotel, tratar da hospedagem, tratar de tudo, irmãos, tudo. Mas se eu não tenho passaporte, como que eu vou viajar? A morte do orgulho é o passaporte para que Deus possa tratar de tudo o que há no nosso coração. É a chave. E é por isso que, no quinto lugar, Deus espera que nós próprios expressemos a nossa necessidade, em vez de a ocultarmos. Somos nós próprios que temos que dizer a Jesus, a Deus: eu tenho este problema, Senhor, e eu preciso de Ti. Eu não posso sozinho, Senhor. Temos que agachar a cabeça. Por isso nós costumamos dizer, quando estamos a orar, vamos inclinar o rosto. Porque é um ato de humildade. Também é levantar as mãos, é um ato de humildade. A dizer: Senhor, faz o que quiseres. Faz o que bem veres fazer em mim, Senhor. Aleluia. E é Nicodemos que vai com Jesus, apesar do seu medo de ser rejeitado. Porque os judeus, irmãos, tinham combinado que aquele que confessasse Jesus como Messias seria expulso da sinagoga. Olhem só o perigo que isto representava. O Nicodemos podia ter perdido tudo o que ele tinha. Tudo o que ele tinha conseguido depois de tantos anos a estudar a lei, de tantos anos, porque não era fácil entrar lá. Não qualquer um entrava lá, irmãos. Ia perder o ordenado. Ia perder a sua vida. Ia ficar como um sem-abrigo. Porque não era só a rejeição deles, senão, imaginem como se sentiria a sua família depois de ver que, por causa daquilo, ele perdeu tudo. E isto mostra a importância que tem expressar sinceramente a necessidade de Deus. Era tão importante que Nicodemos esteve disposto a sacrificar tudo o que ele tinha. É mesmo importante, irmãos. Assim foi que ele superou o medo e buscou a verdade sem a ocultar. E essa é a cura do orgulho, irmãos. A humilhação. Quantos podem dizer comigo? Humilhação. Porque a cura de Deus não tem limites. Ou alguém acha que há algum limite? Não há limites no que Deus pode fazer. E Jesus não se preocupou com quem Nicodemos era, se ele era rico, se ele era pobre, se ele era da sinagoga, se ele era... Jesus não se importa. Mas Jesus sim se importou com a sua necessidade de conhecê-lo como Salvador e como curador. Porque, irmãos, não importa quanto possamos atingir externamente, não importa quantos métodos haja para controlar a ira, para controlar o temor, para controlar tantas coisas, não é? Tantas dificuldades que temos os seres humanos. Há imensos livros de autoajuda,
há livros Escolhe Ser Feliz, muito bons, é bom ler, é bom aprender, mas essa não é a chave, irmãos, porque isso é como quando temos uma dor no dente, porque o nervo do dente está a apodrecer e nós vamos e tomamos uma medicação, tomamos o ibuprofeno, ajuda, não é? Mas a dor vai voltar, porque essa não é a solução é que venha o dentista e tire esse dente e ponha um novo. E nós precisamos do nosso Criador, que venha e tire o que está estragado e ponha novo. Aleluia. Quantos podem glorificar o nome do nosso Criador? Aleluia. Aleluia. Se não houver humildade no coração, certamente haverá feridas internas que prejudicarão aqueles que nos rodeiam, porque não é a nós próprios só. Contagia, especialmente ao cônjuge, à família, como estávamos a falar na anterior conferência, irmãos. Portanto, é necessário sermos sinceros, irmãos. É necessário rendermos-nos a Deus para vencer o orgulho. É necessário estar dispostos a ser humilhados por Deus. Escrevam lá, irmãos, humilhados. Porque diz a palavra de Deus que aquele que se orgulha, Deus faz o quê? Humilha. E nós temos que estar dispostos a que o Senhor mate esse orgulho, a humilhar-nos. Devemos examinar o nosso caminho, vencer o gigante do orgulho, a reconhecer que é um pecado, e devemos pedir ao Senhor que nos examine e revele se há orgulho em nós. Que há, irmãos, porque eu duvido que exista algum ser humano sem orgulho. Isso não existe, irmãos. É como dizer um ser humano sem alma. Isso não existe. Nós todos temos orgulho, irmãos, no nosso coração. Alguns têm mais, outros têm menos, mas todos e cada um de nós precisamos que o Senhor tire esse orgulho. Diz a palavra de Deus, já para finalizar, irmãos, vou pedir que fiquem em pé. Examina a senda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Devemos examinar os nossos caminhos, irmãos. Examinar os nossos passos. Ver se estamos a andar no certo. Com a ajuda de Deus, poderemos fazer um bom exame ao que precisamos. Sem desviar-nos, irmãos, nem para a direita, nem para a esquerda, mas a manter-nos retos diante de Deus. Quantos querem ter uma vida reta diante de Deus? Uma vida sem orgulhos e sem defeitos. Uma vida com santidade, irmãos. Porque não está aqui na lição, irmãos, mas Deus disse: sede santos porque eu sou santo. Aleluia. A única maneira de derrubar estes gigantes, irmãos, que atrapalham esse caminho de santidade, que ficam à frente e não querem deixar passar, é a entregar-nos a Deus, a tirar o orgulho e a reconhecer que precisamos de Deus. Examinemos todos esses pecados que nos têm atado, renunciando e afastando-nos dele. Pois ao fazer isso, irmãos, ao fazer isso,
é que encontraremos a plenitude de Deus. Quantos querem ter a plenitude de Deus na sua vida? Quantos querem ter a plenitude do seu Espírito? Quantos querem a sua bênção? Declara que isto vem tanto para a tua vida interior como para a tua vida exterior, irmão. Aleluia. Louvem ao Senhor, irmãos. E entreguemos o nosso coração